Deus, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos concedeu, o privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome para juntos bendizer-te pelo que Tu és, pelas Tuas obras, especialmente, ó Deus, o estudo da Tua Santa Palavra. Que o Espírito Santo venha de fato trazer esclarecimento aos nossos corações, produzir edificação e aplicá-la, ó Deus, aos Teus propósitos em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Nós vamos meditar na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Serão apenas os 2 primeiros versos. Romanos, dando sequência ao nosso estudo nessa epístola. Romanos 5 e 2 diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Meus irmãos, no capítulo anterior, no capítulo 4, que nós finalizamos na semana passada, Paulo discorre acerca da perseverança de Abraão na promessa de ter um filho, no qual seriam abençoadas, benditas todas as famílias da terra. Abraão creu contra todas as expectativas humanas e Deus o abençoou. E nós podemos citar um exemplo dessa fé em nossos dias quando nós falamos da ressurreição de Cristo e na ressurreição dos mortos. Porque os mortos, uma vez mortos, estarão nessa condição. Só Deus tem a capacidade de trazer de volta a vida. E essa é uma das esperanças fundamentais do cristianismo, a nossa ressurreição. Ou seja, a vida não acaba quando nós morremos ou no cemitério, ela continua com Cristo. E haverá um dia em que Ele vai nos ressuscitar dos mortos para uma vida plena. Essa é uma esperança, à semelhança da esperança que Abraão teve. Abraão não pôde ver todos os filhos da promessa, os milhares ou as milhões de pessoas que foram abençoadas por meio da vida dele. Ele só viu um, Isaac, seu filho. Mas por meio daquele Isaac, Deus iria abençoar as famílias da terra. Então Paulo, após exemplificar a fé na figura de Abraão, retoma o assunto aqui, o assunto do capítulo 3, que é justamente a justificação. No capítulo 3 havia iniciado a argumentação sobre como Deus justifica o pecador unicamente pela fé. Isso é muito importante para nós. O capítulo 4 apresentou em Abraão uma prova histórica do que ele vinha argumentando, e hoje nós começaremos a tratar, a falar, não serão todos os efeitos, mas começaremos a tratar sobre os efeitos da justificação. É disso que nós vamos tratar hoje à noite. Efeitos dessa justificação. Paulo constrói todo o seu argumento teológico, teórico, mas ao mesmo tempo ele é prático. Isso não fica no campo da teoria, mas isso tem um impacto no nosso dia a dia, na maneira como nós procedemos, na maneira como nós temos a comunhão com Deus, lidamos com as pessoas, com as situações que nos sobrevêm. Então isso vai ter um reflexo, essa doutrina tem um reflexo nas nossas vidas. E é disso que Paulo vai tratar aqui nesse início do capítulo 5. Então, primeiro efeito da justificação na vida do crente é a paz com Deus. Ele fala isso aí no verso 1. A expressão que Paulo utiliza para fazer uma conexão, justificados, pois, dá a ideia de que Paulo está assim, fazendo uma conexão desse pois com tudo que ele já falou anteriormente, pois é a ideia de conclusão. Ele vai aplicar, ele vai entrar no momento de aplicação. Justificados pela fé é um resumo do que vem tratando até aqui. É um resumo de tudo que ele vem tratando até aqui. Daí, ele fala sobre os efeitos de uma vida justificada em Cristo Jesus. A justificação, irmãos, é importante sempre ressaltar isso, é algo que acontece aqui e agora, e de uma vez por todas, ela não se repete. Tem uma igreja evangélica no Brasil, não vou citá-la,
mas que o fiel, quando está arrependido, passa por um novo batismo. Todas as vezes que o fiel está, eles batizam em todo culto público tem o momento de batismo. E o pregador, quem está conduzindo a cerimônia, diz o seguinte: quem estiver arrependido de seus pecados pode vir à frente e ser batizado. A pessoa é batizada diversas vezes na jornada cristã. É como se Deus a justificasse todas as vezes que ela comete pecados. E a justificação, biblicamente falando, acontece uma vez por todas. Ela acontece na vida temporal, nessa vida temporal. E essa justificação acena para algo finalizado e completo, sem a mínima necessidade de aditivos. Acena para uma obra consumada pelo Senhor. No grego, quando aparece essa palavra justificação, dá a ideia justamente de algo que está terminado, concluído e que vai apresentando resultados. Então, é essa obra que Cristo faz em nossas vidas. A justificação ocorre nesta vida e não na porvir. E daí, um dos efeitos dessa justificação é a paz com Deus. Os judeus daqueles dias tinham um conceito do chamado shalom. Essa palavra nos é comum porque tem igrejas que têm esse nome, shalom. Então, eu acredito que todos saibam que é uma palavra de origem hebraica, e ela significa paz, harmonia. A palavra que melhor define na nossa língua para shalom não é necessariamente paz, mas é harmonia. Tudo no lugar, tudo funcionando perfeitamente. E o judeu aguardava esse shalom, o judeu daqueles dias aguardava o shalom, a chegada do reino de Deus de uma forma plena. Eles esperavam que esse reino fosse introduzido com o juízo de Deus e, dependendo de como fosse julgada, a pessoa teria o direito de entrar no reino celestial, um reino de paz. Era essa a concepção, um local onde eu vou ter paz, mas eu ainda vou ter. Não é possível gozá-la nessa vida, nesse mundo de tribulações. E Paulo está afirmando aqui que essa paz tão almejada pelos judeus ortodoxos dos seus dias, essa paz na verdade já chegou em Cristo Jesus. Uma vez que eu sou justificado por Deus, automaticamente eu tenho paz com Deus e isso é irreversível. Não existe inferno, não existe pecado, não existe enfermidade ou tribulação, é o que Paulo fala em Romanos 8, que possa nos afastar desse reino de amor, desse reino de luz, desse relacionamento de paz com Deus. É importante destacar isso. E o que significa essa paz? Basicamente, a nossa condição em relação a Deus. Antes de sermos perdoados, eu não sei se os irmãos já pararam para pensar, antes de nós termos sido convertidos pelo Senhor, nós estávamos em guerra com Deus. Havia uma inimizade, havia uma guerra. Nós não temos muita noção de guerra no nosso país, porque o Brasil não tem guerra com ninguém. A não ser as guerras comerciais ou coisa assim, mas guerra mesmo sangrenta não tem com ninguém. Mas para as pessoas daqueles dias, essa palavra guerra tinha bastante significado. Eu, às vezes, quando leio sobre os soldados que foram para a Segunda Guerra Mundial, para a Primeira Guerra Mundial, eu fico pensando, jovens que iam lutar pelo seu país até a morte. Eles não tinham garantias de que voltariam para suas famílias, mas eles estavam dispostos a oferecer suas vidas pelo bem da pátria. Nós não sabemos o que é isso, irmãos. Nós não sabemos o que é isso. Não conseguimos dimensionar isso. Mas o fato é que a guerra é uma realidade existente ainda no nosso mundo, guerra entre nações, guerras ideológicas. Então, Paulo pressupõe que nós estávamos em guerra não contra uma nação, contra um vizinho ou contra alguém, mas em guerra com Deus, com o Criador de todas as coisas, o qual nós iremos um dia encontrar com Ele e prestar-lhe contas de tudo que nós fizemos com a nossa vida, a vida que Ele nos deu. Então, Paulo fala que nós estávamos em guerra com esse Deus que é santo e justo, e nós havíamos violado a sua lei. Nós havíamos
não respeitado, desobedecido à sua lei, nós o afrontamos, o desafiamos com a nossa desobediência. Se nós fôssemos aplicar de forma bem prática, o que significa estar em guerra contra Deus? É a pessoa dizer, eu quero viver do jeito que eu quero. Eu vou ser levado pelo que a minha cabeça pensa, pelo que o meu coração sente, pelo que eu acho. Isso é estar em guerra contra Deus. Não importo com o que o Senhor pensa a respeito do que eu tenho feito ou como eu tenho levado a minha vida. Eu vou viver do jeito que eu quero. E o maior perigo disso é as pessoas estarem imersas no pecado e com as suas consciências absolutamente cauterizadas e tendo paz. Os irmãos sabiam que é perfeitamente possível o ímpio ignorar os mandamentos de Deus e ter paz? Ele tem paz. Muitos ímpios têm paz. Não têm arrependimentos. Mas eles não estão em paz com Deus. Eles estão em guerra com Deus. E um dia eles vão ter que prestar contas de tudo que têm feito. Todo pecado é um ato de guerra contra o Senhor. Desde já a humanidade rebelde experimenta a ira divina que será plena no dia do juízo. Desde já a ira de Deus tem sido derramada, mas não plenamente. E não existe, irmãos, portanto, uma zona de neutralidade. Não existe esse negócio de amigo do Evangelho, uma pessoa legal, uma pessoa boa, que só falta ser cristã. Se ela só falta ser cristã, ela está em guerra contra Deus. Não se engane. Não se engane. Porque o que cessa essa guerra com Deus é Cristo. Cristo na vida. Ou se está em paz com Deus, ou em guerra contra Ele. A paz aponta para a realidade de que Deus não tem nada contra o redimido, não tem nada contra nós. A culpa dos nossos pecados foi totalmente castigada em Cristo na cruz do Calvário. A paz que Paulo está falando aqui não é, portanto, irmãos, um sentimento. Eu estou me sentindo em paz, né? O sentimento é muito subjetivo. O que Paulo está falando aqui está para além do sentimento de paz, muito além de sentimento de paz. A paz que Paulo está falando aqui é uma condição, um estado, uma declaração jurídica de que Deus não tem nada contra nós, de que estamos completamente perdoados. E pasmem, até os pecados que nós ainda iremos cometer já foram perdoados, já foram pagos na cruz do Calvário. É algo que não se perde e não é resultado do que eu tenha feito ou faça. É algo que Deus fez. Nas 7 frases da cruz, todas as frases que Jesus diz na cruz são impressionantes. Mas o tetelestai, o está consumado, o está pago, é o início de uma nova era, no melhor sentido da palavra, para o povo de Deus. Deus não vai ter mais nada contra nós. É um ato de Deus. A paz de Deus é algo diferente. Paulo fala aqui que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mas existe a chamada paz de Deus, que é diferente da paz com Deus. Enquanto a paz com Deus é um estado, a paz de Deus, sim, é aquela consciência, a sensação de paz, e isso traz, de certa forma, alegria. Aí sim entra a questão do sentimento, mas é diferente da paz com Deus, que é algo irreversível. Mas a paz de Deus, muitas vezes, é afetada na nossa jornada nessa vida. Porque se nós ficássemos apenas com a paz com Deus, muitos iriam perguntar, pastor, já que eu estou em paz com Deus, porque há momentos na minha vida que eu não sinto paz. Tem cristãos que não sentem paz. Quando vem uma tribulação muito forte, quando perde uma noite de sono, quando tem uma enfermidade, quando tem uma dificuldade, parece que a paz de Deus escapa, porque a nossa vida tem altos e baixos, e o cristão pode sim ser abalado por circunstâncias, e até mesmo pelos seus pecados pessoais. Isso tira a paz do seu coração. Se você é um crente de verdade, genuíno,
quando você peca, a paz de Deus sai do seu coração. A paz com Deus permanece. É um ato que é irreversível, mas a paz de Deus, essa sensação de paz, sai do seu coração. Então, há altos e baixos que podem ocorrer ao ponto do crente se encontrar no chamado fundo do poço. O que eu falei no domingo pela manhã, a noite escura da alma, a noite tenebrosa da alma. Todos vão passar por isso em algum momento. Uma vez que a situação seja superada, passemos por esse vale de dificuldades, a paz de Deus voltará a reinar no coração. Então, a paz com Deus somente é alcançada em Cristo Jesus, é o que Paulo diz. Ele diz assim ainda no verso 1, a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que buscam paz com Deus com a caridade, com a assistência social. Eu me sinto bem ajudando o próximo. Eu tenho sérios questionamentos de pessoas que acham paz se sentindo bem ajudando o próximo. Será que no fundo, o que está motivando aquela pessoa a ajudar o próximo não é que ela se sente superior ao próximo? Precisa ser questionado. Então, a paz com Deus não vai ser alcançada por caridade, por assistência social, engajamento na obra de Deus, por dízimos, contribuições, jejuns, orações e etc. Ela não é alcançada por isso. Paulo diz no verso 1 que é por meio de Cristo. É por meio dele essa paz com Deus. A paz de Deus já é esse sentimento, essa sensação de paz. Então, esse é um dos primeiros efeitos que Paulo trata aqui sobre a justificação, a paz com Deus. Segundo, acesso a Deus. Ele fala por intermédio de quem? Ou seja, por intermédio de Cristo, obtivemos igualmente acesso. Além da paz, podemos desfrutar de uma viva e dinâmica comunhão com Deus, acesso a esta graça na qual estamos firmes. Essa expressão que Paulo usa, acesso, remete à figura que colocava as pessoas na presença do rei. Era uma espécie de recepcionista real. Ele conduzia o mensageiro ou o visitante à presença do rei, e ali ele entregava a sua mensagem, a sua petição ao rei, e ele chegava diante do rei em segurança, de forma segura, já anunciado. É isso que Paulo está falando aqui, que Jesus é quem nos conduz à presença do rei eterno. Ele é o nosso eterno mediador. Nós não precisamos de muletas. Antes não poderíamos ter acesso ao Rei do Universo porque nós estávamos em guerra. Eu penso que uma das cenas mais marcantes desse século XXI, e para mim vai ficar na memória, foi o encontro do ainda atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, com aquele ditador da Coreia do Norte. Ali foi um dos encontros mais tensos, eu acredito que de toda a história. Será que vai sair a Terceira Guerra Mundial? Será que vão apertar os botões das bombas atômicas? Porque ideologicamente existe uma guerra ali. E as duas lideranças se encontraram, então houve muita tensão naquele encontro. Na verdade não deu muita coisa, né? Mas foi marcante aquilo dali. O que Paulo está falando desse acesso é que Cristo remove toda a culpa, Cristo tira todo o embaraço, ele realmente é esse caminho que nos conduz diretamente a Deus em segurança. Deus estende o seu favor a mim e diz que sou bem-vindo na sua presença. Essa palavra que Paulo usa para acesso é a mesma que Pedro usa para expressar que Cristo morreu para levar-nos a Deus, em 1 Pedro 3,18. Cristo morreu para levar-nos a Deus. E por meio do sangue do Cordeiro temos um novo e vivo caminho ao trono, eu penso que principalmente ao coração de Deus. Aí Paulo prossegue, acesso pela fé a esta graça.
A graça é esse favor imerecido proporcionado por Deus a nós. Nós nunca podemos deixar de falar dessa graça. Nunca podemos deixar de considerar a graça de Deus em todos os nossos caminhos, irmãos. Nunca, jamais. Tem um pastor em Anápolis, reverendo Samuel Vieira, ele contou, certa feita, um testemunho de que ele estava pregando e todas as pregações dele, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Central de Anápolis, e as últimas pregações dele naqueles dias estavam sendo sobre a graça. Ele sempre falando da graça, muito maravilhado com a graça, era graça para cá, graça para lá, graça em todo momento. Aí teve uma irmã da igreja que não achou graça disso. E ela chegou, pastor, o senhor está repetitivo, está falando muito de graça, o senhor já falou de graça tantas vezes, todas as ocasiões o senhor reúne a igreja falando de graça, de graça. Ele, minha irmã, a graça é o eixo da nossa comunhão com Deus. Se nós perdermos o referencial da graça, nós vamos achar que somos merecedores de alguma coisa da parte de Deus. E é uma grande verdade. Quando algumas tribulações chegam, alguns cristãos dizem, mas por que eu? Como se Deus tivesse que fazer tudo o que essas pessoas querem, do jeito que elas querem. Deus não tem filhos mimados. Deus não tem filhos mimados, irmãos. Não tem. Pode ter certeza disso. Essa imagem aqui não cola com Ele. Ele é o Deus de toda graça. Ele nos concede favor imerecido. Então, na prática, Paulo está dizendo aqui que nós temos acesso a essa graça, esse favor imerecido, é que nós somos atendidos pelo Altíssimo. É a dádiva de estarmos diante dele servindo. Nada de boas obras vai impressionar o Rei do Universo, a não ser o sacrifício de seu Filho Jesus. Nada pode mudar a realidade da redenção, o estar consumado do nosso Senhor. Seja economia, seja enfermidade, seja o humor divino. Alguns poderiam dizer, mas Deus deve estar mal-humorado por deixar essa pandemia correr tanto. Não está mesmo. Nada pode mudar a redenção deles, seja os nossos pecados ou qualquer outra situação. E na prática, esse acesso a Deus vai acontecer nos ajuntamentos e cultos públicos de adoração ao nome do Senhor. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Temos a garantia bíblica de que Ele aceita o nosso louvor na mediação de seu Filho. E essa é uma das principais razões de nos reunirmos em culto público, a certeza de que Deus está entre nós. Não é que Ele vai chegar, Ele já está entre nós. Tenho acesso a Deus também individualmente. É a comunhão diária com o Pai Celestial, que somente é viável em Cristo Jesus. Tenho realizado algumas visitas e eu tenho percebido que os irmãos, pelo menos esses primeiros que eu estou visitando, têm aprofundado a sua comunhão com o Senhor diariamente, orado a Deus constantemente, buscado ao Senhor. Podemos a qualquer hora e lugar abrir os nossos corações a Deus, e isso é um privilégio imensurável, essa disponibilidade do Senhor a nós. Mas além da paz e do acesso, um outro efeito da justificação, aqui eu vou finalizar, é a alegria na esperança da glória de Deus. Ele fala assim no finalzinho do verso 2. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Essa palavra gloriar-se na nossa língua quase sempre recebe uma conotação extremamente negativa, né? Imaginamos aquela pessoa que está contando vantagem e se gabando dos seus feitos, das suas posses, ou sei lá do que. Alguém que está querendo, em outras palavras, aparecer, se sobressair. Geralmente essa palavra gloriar dá essa conotação de se gabar. No entanto, nesse texto, a expressão gloriar-se definitivamente não tem esse sentido negativo. O significado mais próximo de gloriar-se é alegrar-se, regozijar-se, envolver-se de forma plena com essa promessa da glória do Senhor. O que significa gloriar-se na glória de Deus? É ser tomado da alegria da segunda vinda de Cristo. É isso que Paulo está falando.
Paulo está dizendo sobre a manifestação final de Deus quando Jesus vier em glória. Quando essa palavra glória de Deus aparece, dessa maneira que está aqui, é justamente a consumação, a plenitude de todas as coisas, a manifestação final de Deus, quando Jesus vier em glória e se manifestar ao mundo. Momento que todo olho verá em glória, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente Jesus é o Senhor. E nesse dia, finalmente, o mundo inteiro verá a glória do Senhor. E Paulo fala assim: nós vamos participar desta glória e esta é a nossa maior esperança. Então, nos momentos de extrema provação, você quer força para o coração, alegria para o seu coração, glorie-se na esperança da glória de Deus. E Jesus deu alguns lampejos do que é essa glória, de estar nessa glória com o Senhor. Só de imaginar um local que você não tem aborrecimentos, não tem engarrafamento, sempre tem um lugar para você estacionar seu carro, um lugar seguro, ninguém te fecha no trânsito, você não chora, você não sente dor, você não se aborrece, tudo dá certo. Então Jesus deu alguns lampejos, é um local que não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não haverá lembranças de um passado ruim que você teve, de uma frustração, de uma decepção. Então, diante da provação, o que Paulo está dizendo? Nós precisamos nos gloriar na glória do Senhor, nos alegrar na esperança da glória de Deus. Tentar vislumbrar essa vida com o Senhor. E não é algo incerto a ser aguardado. Quando ele fala de esperança, esperança é sinônimo de certeza. Na nossa língua também, quando você vai ver esperança, é algo que é incerto. Pode ser. Esperança é um pode ser. Na nossa língua portuguesa, mas no grego não. Esperança é certeza, é sinônimo de certeza. É algo dado como certo. Só há um tempo a se esperar para que aconteça. Do momento que se crê até a consumação do que se espera, é o que nós chamamos de esperança. Esperança é apenas um tempo para acontecer o que já é certo. Portanto, Paulo fala de um alegrar-se com a certeza de que vamos participar dessa glória de Deus quando ela se manifestar no dia do juízo. Não vai ser um dia de pavor para os cristãos. Essa expectativa enche o coração de alegria, unicamente fundamentada na obra de Cristo. E finalizando, irmãos, a justificação é a raiz de todas as demais bênçãos desta vida temporal e da vida por vir. Quando há um entendimento defeituoso, errado, da justificação, por isso que Paulo dedica praticamente 3 capítulos, que no quarto ele usa o exemplo de Abraão, mas quando ele dedica praticamente 3 capítulos para tratar desse tema, significa que é um tema muito importante e deve ser assimilado pelos crentes. Porque pelo fato de não ter esse entendimento bíblico da justificação, as pessoas vivem uma fé errada. Eu não estou dizendo que todos os crentes vão compreender a justificação, todos os salvos vão compreender a justificação, ou que para ser salvo você tem que compreender a justificação. Mas essa doutrina, quando bem assimilada, nos dará acesso a outras bênçãos. Os irmãos imaginem só uma pessoa que pensa que perde a salvação. Deve ser um desespero. Imagine só uma pessoa que pensa assim: eu cometi esse pecado, eu vou perder bênçãos da parte do Senhor, Ele não vai me abençoar. Meus irmãos, deve ser um desespero tremendo. Tremendo, principalmente quando é confrontado com o seu próprio pecado. Então, quando se há um entendimento correto da justificação, o nosso coração se depara com essa paz de Deus, e conseguimos ter uma comunhão com Deus que não é cobrança, mas é desfrutando da sua graça. E aí nós chegaremos a essa conclusão de muitos, né? Mesmo as tribulações serão usadas por Deus para nos beneficiar, até as tribulações.
Quem já foi salvo tem o gostinho de sentir a vida eterna aqui e agora. Paz e acesso a Deus, nada e ninguém pode substituir isso ou pagar isso. Isso nos faz diferente dos que não creem. Há muitas pessoas que depositam sua paz em outras pessoas, nos esportes, no sexo, na tecnologia, no enriquecimento, na cultura, nas ideologias. Eu já ouvi muita gente dizer que o que vai resolver os problemas sociais do mundo é a educação. Que enganação. Que enganação. A educação vai resolver os problemas do mundo, é o Messias do mundo. Já vi muita gente que pensa dizer isso. Porque a direção para se encontrar a paz, a harmonia, está no local errado. São apenas ídolos que não podem satisfazer plenamente os corações humanos. E que Deus nos ajude a nos apropriarmos de sua justificação, a fim de que encontremos, irmãos, consolo, encorajamento e conforto em meio a todas as aflições desse mundo. Sejam elas problemas de saúde, para muitos a falta de dinheiro, a ausência de amigos, de bens materiais, alguns que estão em conflitos familiares, existenciais e daí por diante. Que Deus seja a nossa fonte de alegria e de boas expectativas. Que Deus transforme o nosso luto em alegria, a tristeza em glória e o nosso lamento em canção de louvor. Tudo por tudo que Ele fez em Cristo Jesus. Essa é uma obra que somente Ele pode fazer. Então que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações.